Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 25 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos retomar a questão onde localizar a origem dos desvios da razão. Confere? Vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fazer a prece. Aquietando nossa mente, aquietando nosso coração, irmanados nesse momento para estudarmos com a intenção de evoluirmos em espírito, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, de cada vez mais nos unirmos e colaborarmos uns para com os outros e seguir nessa caminhada, nessa jornada de evolução espiritual. Agradecer a oportunidade desse porto de luz, desse local que nos auxilia, que nos acolhe. Agradecer a esse espírito chamado Conceição, ora chamado Conceição, que se empenha em nos ajudar a evoluir. Agradecendo também por todas as pessoas que colaboram para que esse momento possa existir, possa haver. E em nome de Jesus, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Perguntaram a Emmanuel onde localizar a origem dos desvios da razão humana. É como se em que momento começaram os desvios da razão humana. Como localizar isso? Onde localizar? Em que momento começou o desequilíbrio? Começou os desajustes morais? Vamos ver a resposta? A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Olha lá onde que o Emmanuel foi, olha o que ele foi cutucar. Ocultando a verdade para que prevalecesse os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Ele jogou a responsabilidade para esse desequilíbrio na deserção do sacerdócio. Você deserta o trabalho que você tem que fazer. Não é desertar o título, você continua com o título, mas a função que você tinha que fazer como sacerdote, você deixou de fazer. Porque o que acontece, gente? Vamos parar para pensar. Ele diz assim, olha, ocultando a verdade para prevalecer os interesses econômicos. Então era o interesse econômico e não o ser humano, a criatura. Por exemplo, aqui nós estamos estudando, a gente esconde a verdade, titia passa a mão na cabeça de alguém, a gente pega o estudo e vamos estudar. A gente sai daqui, nós costumamos brincar com o lombo doído, de tanta chibatada. Então esse nosso movimento que nós vamos realizando através do estudo vai nos promovendo mudanças. Porque você passa a estar em contato com a verdade, você começa a se incomodar com algumas atitudes suas. Isso vai te fazendo modificar. Eu posso até errar, mas a dor vai ser maior. Porque eu não me sinto mais confortável. A não ser que eu seja um psicopata. Que eu venha para um estudo, que eu busco, que eu vejo e saio dali e volto a fazer tudo que eu fazia antes. Estou me auto-enganando. Então ele jogou a responsabilidade para a religião mesmo em si. Me diz assim, nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo, ocultando a verdade para que prevaleçam os interesses econômicos. Quantas vezes você olha para o texto evangélico, dá um nó em pingo d'água para que a interpretação seja aquilo que você queira, aquilo que o grupo sacerdotal deseja? Não é uma crítica, é uma observação. Todas as religiões que preconizam o nosso Senhor Jesus, que o aceita como o Cristo de Deus, não é verdade? Por isso que ele diz, olha, ocultando a verdade. Aqueles que estudam realmente dentro do sacerdócio, eles sabem que existe a reencarnação. Eles têm essa informação, mas não pode falar para o povo. 201.
No quadro dos valores racionais, a ciência e a filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Ambas, ciência e filosofia. A ciência é como se fosse o racional, o comprovado, o cartesiano muitas vezes, né? E a filosofia é essa arte de pensar, vamos cogitar, vamos entender, né? No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano que é o da sabedoria. Porque não tem realmente como separar a ciência da filosofia e nem a filosofia da ciência. Não tem como. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Então, no problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Ele diz assim: esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Olha lá, no problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas. Ele diz: esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Porque há situações, há descobertas que nós não temos como, nós não temos como descobrir. Esse é um limite. Mas vai chegar um momento que nós vamos descobrir, pois nós passamos um bom tempo, aí séculos, sem saber da existência das bactérias, sem saber da existência dos vírus. E era tolhido isso a nós. À medida que o homem foi evoluindo intelectualmente, uma compreensão moralmente, ele veio fazendo as descobertas. Então, é tolhido sim, mas à medida que nós vamos evoluindo, as descobertas vão sendo realizadas. 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Achou uma descoberta, essa é a descoberta, não existe mais nenhum outro, e essa é para sempre, pronto. Quantas vezes é feita uma descoberta que ela cabe muito bem por um tempo, ela atende uma necessidade, mas daqui a alguns séculos ou algumas décadas vem uma nova descoberta que deixa aquela obsoleta. Por exemplo, hoje você falar que a menor partícula da matéria é o átomo, isso já era, não existe mais isso. Dizer que ele não é mais divisível, isso também passou. Então, à medida que vai evoluindo, então não tem como dizer é absoluto, se é para sempre. Não é. Porque tem N coisas que a gente nem descobriu, nem imagina. Então ele diz, olha, quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução. Porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos por meio dos elevados caminhos da inspiração. Então, o que afasta? Porque a pergunta é: como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar? Ele não faz um julgamento dos racionalistas, mas ele diz assim: olha, o caminho é esse aqui, olha. Ele diz: só quase sempre os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo, que ele acaba se isolando, porque ele se sente o próprio Deus, que os separa do plano universal. Mas os que amam, aí ele vem e fala assim: eu vou falar agora do bom, do bem, do belo.
Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas. Então, olha, eu estou fazendo uma descoberta, mas eu sei que virão outros que irão fazer outras descobertas, mas aproveitando esse material que eu iniciei. E não achar que eu já fiz e pronto, acabou, é isso aqui, pronto. Por exemplo, nós tivemos um rompimento no relacionamento do Freud com o seu discípulo Jung. Freud foi até um ponto e quis fazer uma redundância, é isso e pronto, acabou. E veio Jung e disse não. E ali houve um rompimento. Não é só isso, a vida não se resume só a isso. Aí ele foi dando outros nomes, né? Inconsciente coletivo, né? Então é a pessoa acreditar que é um movimento quase que de fascinação, a pessoa se fascina, né? Então o que não podemos é achar que somos únicos. Vamos então para o 2.3.2. A gente vai entrar no intelectualismo. 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, tem como eu me aproximar, me elevar para Deus só com desenvolvimento moral, sem o intelectual? Vamos ver a resposta. O sentimento, que é o amor, e a sabedoria, que é essa intelectualidade, são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, com uma asa só não dá para voar. É necessário desenvolvimento moral e é também o intelectual. E ele utilizou sentimento, que a gente fala de moral, a gente fala de amor. Recordando o estudo de um livro do Mundo Maior, o capítulo que retrata sobre a loucura, qual foi a conclusão do capítulo dado pelo nosso Calderaro? Ele disse que todo comportamento que não está pautado na lei de amor, na lei de Deus, se você saiu disso, essa atitude já é de um louco. A esquizofrenia, ela não foi algo que disse assim, cheguei, agora te peguei de surpresa. Não. A esquizofrenia, ela é uma construção ao longo de décadas e séculos. Chega uma hora que você surta totalmente, mas foi a soma de comportamentos. Então, todo comportamento que me faz ter atitudes contrárias à lei do amor, contrária à lei divina, isso já denota um desequilíbrio. Então, quando eu grito, quando eu humilho, quando eu roubo, quando eu maltrato, quando eu estou traindo, todo e qualquer movimento que foge à lei do amor, que é essa asa aqui, o sentimento é a lei do amor, isso já mostra que eu estou adoecendo e que eu vou à loucura se eu não mudar. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, tanto moral quanto o intelectual. Você imagina você ter uma pessoa extremamente intelectualizada no poder, sem a moral. E aí, a confusão vai ser boa? Basta a gente olhar a nossa condição hoje, política, administrativa. Então, você pode até ser muito inteligente, mas se você não tiver uma moral, o seu trabalho não vai sair coerente com a lei de Deus. E se você for uma pessoa extremamente moral, mas que não desenvolveu a inteligência, você não vai prejudicar a outra, mas você vai deixar de ajudar. E com a tua intelectualidade, você poderia ajudar muito mais. Entendeu? Então, por isso que é necessário os dois. Como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Por que ele falou do mundo? Porque, por exemplo, às vezes você se depara com alguém nessa encarnação que você acha a pessoa extremamente assim, limitado a nível intelectual.
mas é no mundo. Isso não quer dizer que esse espírito já não tem um arquivo, mas naquela encarnação ela está um pouco limitada, mas ainda assim ela pode estudar, ela pode buscar, ela tem sempre que buscar. Por isso que ele diz uma condição do mundo. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Qual é o primeiro? Então ele coloca que o primeiro tem uma superioridade sobre o intelectual, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, porque você usa a sua inteligência para ludibriar, para enganar, para se beneficiar, entendestes? Na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O núcleo mais importante nunca será excessivo. Olha que coisa linda isso. Dá para ir mais um? Olha a pergunta interessante. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Então, você vê assim, ó, tu na condição de o homem, ser hominal, e tu na condição de espírito, tu na condição hominal é excessivamente reduzida a tua inteligência. Mas na condição de espírito é bem melhor. Porque, gente, quando nós estamos encarnados, nós estamos limitados às conquistas dessa encarnação. Quando a gente está na condição de espírito, nós não estamos limitados a uma existência. Nós temos um conhecimento de tudo que nós já aprendemos ao longo desses milênios. As experiências, né? Todas as experiências acumuladas, exatamente. Por isso é que ele usou o termo excessivamente reduzida. Reduzida é eu tenho, mas eu estou numa quantidade o quê? Menor. Isso para um planeta de provas e expiações, que é o nosso. Os elos da reencarnação fazem um papel de quebra-luz. Olha aí, né? Tem a luz, aí tem um papelzinho que dá aquela quebrada para a luz não vir tão forte. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Então, quando a gente encarna, a gente nasce de novo, um novo corpo, uma nova forma, uma nova família, todo esse processo todo, naquela personalidade nós vamos construindo numa encarnação. Aí, poxa, Constituição, não quer dizer que a gente esquece tudo? Não. Por exemplo, se você... Vamos dizer que numa encarnação passada você tenha tocado violino. Tá? Você foi excelente violino. E nessa encarnação você não teve a oportunidade de lidar com o violino na infância, porque o correto é você começar pequeno, né? E de repente você aos 20 e poucos anos você teve a oportunidade de tocar violino. E de repente você consegue, apesar de ter começado muito tarde, consegue se adaptar e ter uma facilidade muito grande. Então, eu não lembro como tocar mais, eu não me lembro das notas, mas uma vez que eu passo a ter um contato, aquilo vai aflorando com maior facilidade. E aí o professor ainda diz, é como se você já soubesse. A facilidade é muito grande. E tem outros irmãos que tentam e tem maior dificuldade até na coordenação motora. Então fica muito claro que é o primeiro contato que aquela pessoa está tendo com o violino. Deu o exemplo do violino, mas isso serve para tudo. Por isso que nós temos pessoas que têm maior facilidade de compreender determinada matéria e tem outros que não vai de jeito nenhum. Então são as tendências que ela traz, mas não é que foi dada essa tendência já foi conquistada outrora. Então os elos da reencarnação fazem um papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra, né, esse quebra-luz, reside o acervo de lembranças vagas. Por exemplo, nós temos crianças hoje com 4 anos tocando piano, como se tivesse 30 anos treinando. 4 anos tocando Beethoven, tocando Mozart, numa agilidade, vai e volta com aquele dedinho pequenininho que tu olha e tu diz assim, meu Deus, 4 anos ele não teve. Se esse menino está treinando há um ano para tocar desse jeito, não dá. Porque ele com meses ele não conseguia tocar. Então se tem 4 anos, ele deve ter no máximo 1 ano tocando piano.
Como é que ele já toca com essa agilidade toda? Como é que ele conseguiu decorar toda a partitura? Então isso são o quê? Reminiscências do passado. Isso que ele diz: nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas. O menino nasce, a menina nasce, ela dizendo o que vem fazer. Por exemplo, eu brincava de dar aula. Sempre adorei brincar de dar aula. E a gente vê criança que quer ser médico, aí ele quer brincar de ser médico, aí ele brinca de ser médico e acaba se formando realmente. Essas são a tendência, ele traz. E tem outros não, adolescentes que ficam, não sei o que eu vou fazer, não sabe nem para onde vai tirar, tá perdido ainda. Mas existem esses casos realmente que o Espírito traz, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer. E isso vem desde criança, porque na juventude, às vezes você faz escolhas profissionais por pura vaidade. Não é o caso, esse ele nasce com. Então, nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, porque ninguém ensinou, é da criança. Vocês devem ter visto o vídeo de um garotinho que ele dizia assim: mamãe, esse é o peixinho, mas o peixinho morreu, mamãe? Morreu, filho. Mas eu vou comer o peixinho, mamãe. O peixinho não é para morrer. E a mãe começa a chorar. Nós temos que cuidar dos animais. Nós não podemos matar os animais. A menina com 4 aninhos falando isso, a mãe começou a gravar. Se emocionou. Então a mãe lhe ensinou isso. Aí ele dizia assim: eu vou comer só o arroz e só a batata, tá, mamãe? Tá bom, meu filho. Coma só o arroz e só a batata. Deixa o peixinho. Quem ensinou isso para ele? Essa consciência em relação ao cuidar dos animais, né? Traz. De valores naturais e espontâneos, a que chamais, dentro da psicologia, subconsciência. Nós chamamos de lembranças do passado, que é bem interessante. Continua ele aqui ainda. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. Porque às vezes eu, numa encarnação, eu tive toda uma oportunidade de estudo, estudei, desenvolvi a intelectualidade, mas utilizei a intelectualidade apenas para benefício próprio e para manipular pessoas. Então a intelectualidade que eu adquiri, ela faz mal, ela é prejudicial, ela é perniciosa. Então, numa existência futura, eu venho a reencarnar no interior do interior do interior, que eu não terei oportunidade de estudar, que eu não terei como desenvolver a intelectualidade, e isso é uma expiação. A pessoa não tem uma oportunidade para sair dali. E você vê pessoas nessa situação, mas não se revoltam. Então, isso aí talvez é uma prova. Mas aquele que está nessa situação e que se revolta, se maldiz, que desgraça, eu nunca tive a oportunidade de estudar, isso é bem típico de expiação. Quase sempre é uma prova, ou aquela criatura que fez aquela autoavaliação, sabe, Fabrício? Diz, olha, eu realmente estou errado. Eu tenho que reparar os erros que fiz, e às vezes até pede antes de nascer. E aí ele se resigna realmente. Por quê? Porque ele reconhece que ele não é a azeitona da empada, que está passando por aquilo porque realmente se comprometeu com a lei. Aí não se rebela. Então, de duas uma, ou a pessoa tomou consciência dos seus erros, ou é só uma prova. E a pessoa não vem a se revoltar. Mas é revoltado, reclama demais, esse é um processo de quê? Expiação. Eu até me recordei agora, de repente assim, olha, a religião ela poderia esclarecer para dar esse consolo, isso, aquilo, outro. Mas eu me recordei da nossa irmã, que era espírita, e que fez espírita, trabalhadora, dirigente de grupo, tantos anos, e que passou pela experiência de um câncer, e que se fechou e se revoltou também. Não queria ver ninguém. Então, às vezes, a gente para e se questiona.
A religião, ela tem que fazer esse movimento, mas é necessário que a gente tenha estudos sérios. Olha, às vezes é uma neurose nós acharmos que somos trabalhadores, sair da posição de estudante, e que somos até evoluídos, que não somos. Então acho que esse primeiro movimento de entender que nós não somos evoluídos ainda, que nós estamos no processo, que nós não somos trabalhadores, somos todos estudantes. Eu estou aqui, eu estou estudando. Tenho maior necessidade que vocês, porque eu já estudei 2, 3 vezes antes de chegar aqui. Então a minha necessidade é muito maior do que a de vocês. Talvez vocês estejam abrindo agora o livro e acompanhando, mas nós já fizemos uma leitura prévia. Então a gente percebe que a minha necessidade é muito maior. Às vezes eu faço o mesmo livro 2, 3, 4 vezes. Já perdi a conta de quantas vezes eu fiz o livro dos médios. Então isso mostra que a minha necessidade de estudo é muito maior para ver se eu consigo me alinhar nessa encarnação. Mas sempre todos nós somos estudantes. E isso aqui eu não estou ensinando. Isso aqui eu estou estudando em voz alta. Quem quiser aprenda. Na minha cabeça eu estou estudando, eu não estou ensinando. Aí eu comento, eu faço, do jeito que eu faço aqui com vocês, eu faço dentro do meu quarto quando eu estou estudando. Quem passar pensa que eu... Ele diz assim, aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. Foi o que nós comentamos. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda, porque se está no planeta de provas e expiações, e isso aqui é interessante, em queda, tá? Em queda, tá? Então vamos parar aqui. Nós espíritas temos que entender uma coisa: no processo de evolução não é comum o espírito cair. O que é o espírito cair? Se rebelar contra Deus, tá? O normal, o comum, o natural são os espíritos se submeterem à lei do amor, porque é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Então nós, terráqueos, fomos aqueles que nos rebelaram contra a lei. Por isso a parábola de Adão e Eva. Houve uma desobediência, é só uma parábola, gente. Houve uma desobediência, logo foram expulsos do paraíso, expulsos temporariamente desse processo de evolução. Por isso que ele diz, nós somos espírito em queda. Eu acho legal a gente ter uma consciência disso, porque a gente deixa de se sentir o bambambam. A gente passa a ter consciência da nossa condição e de quanto nós temos que trabalhar. O quanto nós temos que trabalhar, o quanto nós temos que ir para o sacrifício, o quanto ninguém nasceu na terra para gozar, viver de uma felicidade plena, viver de facilidades, viver de comodismo. Eu costumo dizer assim, a pessoa que passa muito tempo em cima de uma cama está pedindo uma reencarnação em que será obrigada a estar na cama. Aí você vai ter que dizer, fulano, me traz água, porque você não pode levantar. Então, eu sempre digo assim, que eu possa sempre servir, mas eu não faço questão de ser servido. Que seja eu que levante, seja eu que lave, seja eu que faça comida, seja eu que limpe, seja eu que cuide, mas eu não quero ser um peso para ninguém. Entendeu? E às vezes a gente faz um movimento que a gente faz questão de ser peso para alguém. E olha, e é realmente, se nós pararmos, depois a gente fala a Deus, a gente fica, de Deus, esse negócio não existe não, né? A gente fala em ser bom, mas ser bom? O que é isso? Aqui é o mundo é dos espertos. A gente fala em perdão, perdão, Deus o livre. Mas se a gente falar em maldade, em roubo, em benefícios, em dinheiro, em vaidade, em coisas, em poder, nossos olhinhos chegam a brilhar. Isso mostra o quanto somos pequenos, porque a gente valoriza muito as coisas da terra e desprezamos as coisas de ordem espiritual. Nós desprezamos. Quando eu falo nós é a humanidade terrena. Nós desprezamos tudo o que é de ordem espiritual. Mas valorizamos muito tudo o que é de ordem material.
basta ver a educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Então nós mandamos os nossos filhos 5 vezes por semana para a escola. Para pensar, quantas vezes ele vai a um estudo religioso? Não vai. E você quer que seu filho e sua filha sejam pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas queridas, pessoas prestativas, pessoas generosas. Você não ensinou moral, a amorosidade, não apresentou Jesus, aí você tem um capeta, a capeta que você criou. Olha, meu avô, na sua simplicidade, a minha irmã mais velha, que teve a alegria de conviver com ele, ela disse assim: Estela, vamos para a matinê, naquela época da matinê. Aí ela ficou toda feliz, ela tinha acho que 9 aninhos, 8, 9 anos. Aí ela disse: vamos, vô, mas para irmos à matinê nós temos que ter dinheiro. E dinheiro só se ganha trabalhando. Então você vai lavar a blusa do vovô para você ganhar o seu dinheiro da matinê. Aí ela foi tão feliz lavar a blusa, obviamente que depois a mamãe lavou a blusa, mas já era ensinando que dinheiro não cai do céu. Então são essas coisas. Então às vezes para educar o filho é dizer não. Mesmo você tendo, mas é necessário, ele tem que aprender a lidar com a frustração. O que nós vivemos muito bem. Porque eu acho que na nossa época as coisas não eram tão fáceis assim. Era tudo muito difícil. Para todo mundo. Então nós nos acostumamos a viver com um não. E essa turma de hoje não. Para finalizar. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensar por 1 milésimo de segundo a corrente de sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para as suas orgulhosas deduções. Basta um rompimento desse vaso e já era, acabou. Tu não tem mais controle sobre o corpo, nem sobre o pensamento. Verificando que por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Muito bom, né, gente? Mano, vou te contar. Vamos mais uma? Aí a gente para. Como é considerada, no plano espiritual, a posição atual intelectiva da Terra? O livro é de quando? Em 1900. Só para a gente ter uma ideia, né, gente? O livro é de 1940. A Segunda Guerra foi até quando? 45. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Então o trem já começou faz tempo. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, soberba, arrogância, amor próprio, se entregou ao amor próprio, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Olha, você vê um médico, um terapeuta, uma professora, um professor, um cientista, uma médica, um psicólogo, um espírita defendendo o aborto. Porque houve o quê? Os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Lembra? Inteligência,
sentimento, sabedoria e sentimento, inteligência e moral, as duas asas. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação. Imagina hoje, com o poderoso Google, como agora. Em face da evolução das artes gráficas, jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Lembra, gente? Lembra o tempo da pedra? Lembra da época de Jesus, como era para escrever? Era raríssimo quem sabia ler e escrever. Porque para escrever era uma arte. Você tinha que ser um profissional da escrita, porque não tinha como apagar. Imagina que era na pele do cordeiro. A pele do cordeiro tinha que passar por todo um processo longo para ele ficar bem lisinho e virar aquele rolo, que eles chamam de pergaminho. Ali eles tinham que preparar a tinta de uma planta específica, fazer o pincel e desenhar aquela letra. Se errasse, não podia, porque ia jogar todo aquele material fora. Então, mesmo aqui em 1940, a facilidade era muito grande já para aprender. Era incomum que não soubesse ler. E hoje mais ainda, gente. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular. Enquanto poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Ou seja, fofoca, se dissemina, se fala, se dá ibope essa confusão. E o que deveria realmente passar de informação, de educação, não se passa. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Decadência intelectual, sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Eu acho que essa resposta foi de 2019. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência, olha como ele coloca, missionário da inteligência, trocaram o seu trabalho, o seu labor junto ao Espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Fez uma troca pela situação mesmo. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E, como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100.000 bilhões de francos. Salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra, que na época matava. Gasta muito uma guerra, Deus o livre. Agora vamos parar, né? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo, de reflexão, e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.